Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos de volta ao canal O Ser Expandido. Esse projeto novo, mais ou menos novo, né? Já estamos no quarto vídeo, no quarto capítulo do livro A Cabala do Dinheiro. Para quem tá acompanhando aí, né, a nossa minissérie do livro, eu tô lendo um capítulo por vídeo. Esse agora é o capítulo 4. Esse livro do Rabino Newton Bonder. Eu vou deixar aqui embaixo um link, porque ele é super fácil de ser encontrado na Amazon. A última vez que eu olhei, mas já tem um tempo, tem um mês, ele estava esgotado. Mas já deve ter tido reposição, porque ele é fácil de encontrar, tá, gente? Não precisa ser na Amazon, só vou deixar o link aqui para facilitar para vocês. Foi lá, inclusive, que eu comprei. E ele tem uma capa nova, se eu não me engano. Eu não sei se essa aqui é a capa nova ou se a outra que eu vi é a nova, né? Talvez por isso ele tenha ficado um pouco fora de venda, né? De repente houve mudança na capa, na edição. Então, na Amazon vocês encontram facilmente, se não, é em qualquer outra livraria, tá bom? Para quem quiser acompanhar a leitura, né? Se não, eu tenho o maior prazer de ler para vocês. Esse canal, na verdade, eu criei. Eu já falei um dos motivos, né? Se eu não me engano, no primeiro vídeo, que é compartilhar com o mundo, com vocês, com quem tiver acesso aqui ao canal, né? Quem chegar até o canal, ensinamentos, aprendizados, sabe? Que eu tenho tido e muito, muito forte nos últimos 3 anos pra cá. Então eu senti no coração essa vontade de compartilhar com vocês, porque o que é novo pra mim talvez não seja novo pro outro, mas talvez seja novo para aquele outro. Então, assim, vai ser sempre novo para alguém, né? O mundo ele se renova, pessoas nascem e pessoas morrem o tempo inteiro. Então, se a gente não passar, às vezes a gente acha que é bobo e é pequeno aquilo que a gente aprendeu. E eu, por muito tempo, eu tô falando isso porque por muito tempo eu achei isso, né? Ah, o que eu sei é simples, o que eu aprendi aqui é simples, então não faz sentido passar, porque as pessoas já sabem. E não, se a gente não ensinar o simples, como é que as pessoas começam a sua caminhada, né? Então, tem sempre gente começando a sua caminhada, e por mais simples que seja, que eu não acho que os ensinamentos desse livro aqui sejam tão simples, eu tenho certeza que se eu tivesse lido ele há uns 10 anos atrás, eu não teria tido tantos insights quanto eu tô tendo agora, e eu tenho certeza que se eu ler ele daqui a 10 anos, eu vou ter outros insights e outro ponto de vista, com certeza, porque não somos as mesmas pessoas, né? Do dia anterior, nem da semana anterior, definitivamente não. A cada dia a gente muda, a cada dia a gente sobe um degrau na nossa caminhada, no nosso aprendizado, e é por isso que eu tô compartilhando, tá? Então, talvez a leitura desse livro seja muito simples para alguns, mas seja o meio do caminho para outros e, de repente, o início da jornada para muitos, tá bom? Esse é um dos motivos. Outro motivo é que eu também queria colocar a leitura na minha vida como uma rotina, sabe? Há muito tempo eu não conseguia ter essa rotina de leitura que não fosse algo técnico, científico da minha profissão. Então, eu senti que estava faltando, até para minha prática mesmo, na minha profissão, às vezes estava faltando, sabe, coisas da vida. Às vezes pensamentos, frases, uma coisa que você consegue colocar para acessar o outro. Então, eu resolvi que eu vou colocar de volta a leitura na minha vida, né, como uma rotina, e abrir o canal para basicamente ler livros com vocês. Foi a forma que eu encontrei de manter essa leitura aqui atualizada na minha vida, tá? Então vamos lá, né? Vou colocar meus óculos e vamos lá para o quarto capítulo do livro A Cabala do Dinheiro. O quarto capítulo, ele tem um título, que é Riquezas pelo que não se tem. Um dos cuidados que se deve ter constantemente no mundo dos negócios é o de não se criarem anti-riquezas.
Como já vimos, é obrigação daquele que visa a ser rico aumentar o nível de vida no cosmos. Aí tem uma palavrinha aqui em hebraico, que eu já falei para vocês que eu não tenho tanta intimidade, mas eu vou falar. Ishuv ha-olam. Discutimos, porém, a criação de antirriquezas pela transformação em abundância de elementos que, ao mesmo tempo, incorriam em alguma forma de escassez. Vimos então que esta forma não beneficiava o mercado, era antiecológica e atuava contra o movimento da vida. De maneira semelhante, antirriquezas podem ser introduzidas no mercado, tornando-o mais corrompido, quando aumentamos seus níveis de injustiça. Ao empobrecermos nosso mundo da segulá, que é o nosso tesouro, ou ao dilapidarmos nossas reservas de zerut, que é o nosso mérito, diminuímos o potencial de ordem e riqueza do mercado. Portanto, contrariamos a lei de Ishuv ha-olam, num plano totalmente abstrato e sutil. O texto que se segue, sobre o rabino de Kotz, exemplifica bem isso. Certa vez, o rabino de Kotz encontrou-se numa estrada com um amigo de infância que havia enriquecido, mas que se tornara muito descuidado de suas obrigações como rico. Ao vê-lo, o magnata convidou o rabino a subir para sua esplêndida carruagem. Uma vez dentro do veículo, o rabino observou com cuidado os detalhes da riqueza e afluência de seu amigo e perguntou: "Diga-me, onde estão suas possessões deste mundo?" O homem rico respondeu: "E será que todo este aparato que você está vendo não diz algo sobre minha riqueza neste mundo?" "Não", respondeu o rabino. "Estas são suas recompensas de outros mundos, que lhe irão fazer falta no mundo vindouro. O que gostaria de saber é onde está a sua porção de riqueza deste mundo." O homem rico se pôs a meditar sobre as palavras do rabino. Muitas vezes não percebemos de onde estamos retirando nossos saques. Dessa maneira, foge a nossa compreensão que, quanto menos transformarmos em bens materiais nossos bens de outras dimensões, tanto melhor. Só assim temos uma medida de nosso verdadeiro sustento, sem dilapidar reservas de outros mundos. Poderíamos inclusive dizer que somos ricos pelo que não temos. Esta é uma extensão da nossa ecológica que mencionamos anteriormente. É melhor não fazer nada do que transformar algo em nada. Mais vale deixarmos riquezas que estão sob uma forma sem nelas mexermos do que buscarmos transformá-las em apenas uma única expressão de riqueza. Se fizermos isso, vamos descobrir que estamos criando um duplo trabalho: concretizá-las em abastança num único mundo de sustento, criando escassez em outros e tendo, portanto, de revertê-las em algum momento. Esta noção de ecologia interior do mercado é essencial. Afinal, quantas vezes nos pegamos trilhando caminhos de enriquecimento no mundo concreto, tendo depois de gastar enormes reservas destes recursos para poder suprir a escassez e carência de outros mundos de sustento? Quantos recursos e tempo são perdidos neste processo por não sabermos mediar as comportas de que queremos transformar de nossos tesouros ou méritos em propriedade e poder? Se isso não parece real, pense em todos os recursos que o mercado precisa suprir para gerir os níveis de depressão, autodestruição, carência emocional, tédio e falta de sentido que são nele introduzidos pelo mau gerenciamento de nossos próprios recursos de sustento nos diferentes mundos. Se economizássemos mais nossos recursos emocionais, espirituais e transcendentes, este mercado estaria em melhores condições, quem sabe até atingido os índices messiânicos. A combustão de nossas reservas de tempo em apenas algumas formas de riqueza tem empobrecido demais nosso mercado, criando uma espécie de recessão em certos mundos, onde grande parte da população não dispõe de meios sequer para garantir níveis de troca mínimos. Fica assim caracterizada a ausência de uma massa crítica considerável de economias saudáveis deste mundo.
como se saturássemos o mercado de indigências e aposentadorias emocionais, espirituais e transcendentes. Não estão tão longe da verdade, portanto, os economistas que intuitivamente chamam os bolsões de pobreza e subdesenvolvimento de terceiro mundo. Na Cabala, chamá-lo-íamos de aprisionamento no quarto mundo, lembrando apenas que tal pobreza e subdesenvolvimento é dos próprios indivíduos, seja lá qual for a camada da sociedade a que pertençam, ou mesmo se esta é considerada materialmente rica. Então perguntamos: como impedir esse processo de entulhamento de recursos em apenas uma única dimensão de riqueza? Como criar um protecionismo para cada um dos mundos até que uma maturidade do tipo messiânica nos permita a verdadeira economia de mercado, também entre estes mundos? Como criar controles alfandegários nas conexões destes mundos? Desejamos enriquecer sem ter mais, e esta é uma batalha árdua no mais penoso e difícil de todos os terrenos, o dia a dia. Aí tem outro subtítulo: Não roubo. Osek Gezel. Uma das formas mais importantes de suprir de recursos outros mundos de sustento é por meio do não roubo. Não roubar enriquece o mercado e principalmente o indivíduo. Uma das formas mais importantes de suprir de recursos outros mundos de sustento é por meio do não roubo. Não roubar enriquece o mercado e principalmente o indivíduo, que não necessita ter mais para garantir seu sustento. Pensamos, no entanto, que, por não sermos socialmente reconhecidos como ladrões, o roubo está longe da nossa realidade. Isso não procede. Realizamos roubos em grande parte de nossas interações. Pequenos roubos que afetam o escoamento de riqueza do mercado. A Bíblia classifica as interações de furto como sendo de duas ordens: opressão, osek, e saque, gezel. Nossa concepção social aponta e busca punir situações de saque, mas raramente encontramos ensinamentos ou limites em relação às transações que envolvem opressão. A distinção mais simplificada entre essas duas vertentes de roubo é esclarecida por Maimônides. Segundo ele, saque, gezel, é a apropriação forçosa de algo que não pertence ou que não esteja à nossa disposição. E opressão, osek, pode ser a não devolução de algo tomado, mesmo com o consentimento do dono, ou a retenção de algo que pertença ao outro e que, mesmo não pretendendo que fique conosco, impedimos de retornar a seu legítimo dono. O primeiro caso de osek é descrito no Talmud como a situação de adiamento constante do retorno de um pertence. Literalmente, o texto assim exemplifica: fulano vai e volta, e o que é seu não é devolvido. É, portanto, um roubo não ostensivo e não declarado, mas que mantém muitas semelhanças com o saque. Já o segundo tipo, o osek, abrange um campo bastante amplo de nossas atitudes e comportamentos cotidianos. Examinemos alguns exemplos de roubo por este tipo de osek. Então vamos lá. Outro subtítulo: roubo de tempo. Muitas vezes detemos o poder de liberar algo ou alguma informação o que, por motivos que nem sempre não são claros, postergamos. Este é o caso, por exemplo, daquele que guarda uma resposta que é retida sem nenhuma razão, ou o adiamento da resolução de uma situação para o dia seguinte, quando sabemos que não haverá qualquer possibilidade de alteração ou mudança que justificasse tal protelação. Por que não respondemos de imediato, até reconhecendo nossa ignorância, falta de habilitação ou mesmo de interesse? Adiamos algo sem razão alguma ou tomamos tempo de alguém. Esta é uma enorme tragédia particular do indivíduo e de seu mercado. Em grande parte, essas ocasiões revelam desleixo ou mesmo a dificuldade de enfrentar certas situações. Suas consequências não são apenas o esbanjamento de tempo alheio.
Elas também multiplicam a perda de tempo em situações constrangedoras, que levam a inúmeros conflitos e podem causar muitas mágoas. Também cometemos OSEC quando, para livrar-nos de alguém, encaminhamos esta pessoa a outra que supostamente poderia ajudá-la, mas sabemos que não irá fazê-lo por uma razão ou por outra. Tudo isso vai contra a noção de Ishuv Haolam, enriquecimento do mundo. Em português há uma expressão coloquial, que pobreza, que se aplica a situações de falta de civilidade, de como as descritas anteriormente, pois é exatamente isso que ocorre. Tais atitudes empobrecem o mercado. Tão profunda é a consciência da tradição judaica deste desrespeito, roubo, que a seguinte história nos é relatada sobre o Rabbi Ismael e o Rabbi Shimeon. Ela descreve o momento em que ambos estavam sendo conduzidos para a sua própria execução durante o período das perseguições de Adriano. O Rabbi Shimeon disse ao Rabbi Ismael: Mestre, meu coração sangra, pois não consigo encontrar motivo para estar sendo executado. O Rabbi Ismael respondeu: Será que nunca te aconteceu de alguém ter vindo te consultar e que o tivesses mantido esperando até que terminasses o que estava bebendo? Ou que amarrasses teus sapatos, ou que colocasse outras vestes? A Torá afirma, e se vieres oprimir, OSEC. Isto se refere tanto a casos sérios como triviais. O Rabbi Shimeon suspirou. Tu me consolaste, meu mestre. De maneira bastante dramática, os rabinos codificam o desrespeito ao tempo alheio como uma das possíveis formas de atentar contra a vida. Se roubarmos espaço, ou seja, terras, somos penalizados pela justiça humana. No entanto, se roubarmos tempo, a impunidade é absoluta. Na verdade, na tradição judaica, tanto o tempo quanto o espaço são dimensões que a Deus pertencem. Mais que isso, na perspectiva religiosa, o tempo que nos é dado viver é determinado pelo desejo divino. Que consumimos este tempo enrolando nossos semelhantes, roubamos do mercado todas as possíveis riquezas que estariam sendo realizadas com o tempo tomado. Somos, então, responsáveis pelo fato de o mercado ter de absorver este débito e seu potencial. Outro tipo de roubo, roubo de expectativa. Outro exemplo que os rabinos retiram do conceito de OSEC é o caso de um trabalhador e seu soldo. Diz a Bíblia, no mesmo dia em que concluir seu trabalho, pague seu salário. Não deverá o sol se pôr sobre ele, pois sobre ele, seu soldo, deposita sua alma. Este conceito não se refere a qualquer desvalorização que o salário possa sofrer em decorrência da demora, pois isto seria considerado saque. Este caso refere-se à única e exclusivamente à expectativa de o trabalhador ter o que lhe é de direito para usar da maneira que bem entender. Se retemos o dinheiro de alguém, mesmo que lhe devolvendo valor igual, privamos seu dono de seu direito. É como se estivéssemos roubando sua expectativa de ter o dinheiro no exato momento em que ele passa a lhe pertencer. O mesmo se aplica a expectativas falsas que possam ser criadas em comerciantes. Demonstrar interesses irreais dando espaço para que um comerciante já comece a contar com o possível ingresso de capital incide sobre o problema de roubo de expectativa. Se agirmos deste modo apenas para agradar ou com o intuito de criar expectativas, devemos estar conscientes de que estamos entrando em um nível diferente de interação que acena com possibilidades de transação. Talvez este seja um dos elementos importantes para que se configure roubo. Só há opressão, OSEC, em situações de interação e transação. Os rabinos nos alertam para que sejamos mais sensíveis e conscientes no momento em que ingressamos no território das transações, pois neste espaço já não somos totalmente independentes e livres em relação às atitudes que tomamos.
temos de levar em conta nosso parceiro e sua realidade. Lembremos que a transação é de mercado quando o nosso ganho é máximo em relação ao máximo ganho do outro e ao mínimo transtorno ou consumo para o universo. Assim, ao darmos um passo na direção da transação, devemos ser cuidadosos. Discutiremos isso mais adiante. Outro subtítulo: jogo é roubo. Outra forma comum de roubo de expectativas, porém de outra natureza, é o jogo. O Talmud apresenta o jogador de dados como passível de interação de roubos. Todo aquele que busca uma loteria tem expectativa de ganhar. Se esta pessoa não estiver consciente de que são mínimas as chances de sua expectativa se realizar, pode-se processar um tipo de roubo. Isto porque o jogador está entrando numa transação com a expectativa de sair com algo e descobre a posteriori que desde o início esta possibilidade era quase impossível. O sonho e a utilização do sonho para fins de transações e interações são um claro exemplo de maus contratos. E todo mau contrato, como veremos adiante, é bastante nocivo a qualquer mercado. Outro tipo de roubo: roubo de informação. Outra forma de opressão, o SEC, é a retenção de informação que permitiria maior riqueza ao universo. Yishuv Haolam. Muitas vezes somos chamados a dar conselhos sobre diferentes assuntos, e essa forma de transação também pode resultar em roubo. Se alguém vem lhe perguntar um endereço na rua, você pode simplesmente dizer: fica a tantas quadras à direita ou à esquerda. No entanto, se você sabe de alguma informação que é importante, deve compartilhá-la. Encontramos o comentário: se alguém vem te consultar, não aconselhes incorretamente. Não digas, por exemplo, vai bem cedo quando ladrões te podem atacar, ou vai ao meio-dia quando o sol pode ser insuportável. Ao darmos uma informação, devemos nos perguntar como aconselharíamos a nós mesmos. A máxima bíblica, ama a teu próximo como a ti mesmo, está intimamente relacionada com a questão do roubo por opressão. Esta é uma grande dica para enriquecer o mercado. Se alguém nos pergunta como chegar a determinado lugar, podemos muito bem orientar a pessoa para que ela não apenas chegue a este lugar, mas que o faça da maneira mais fácil e segura. Quantas vezes, por pura preguiça ou insensibilidade em relação à importância da transação que processa num pedido de aconselhamento ou informação, passamos adiante apenas fragmentos de nosso conhecimento. Compartilhar conhecimento é uma obrigação se você não perde com isso e o outro ganha. Vimos isso ao mencionarmos a lei de um não perde nada e o outro se beneficia. As perdas oriundas da retenção de informação podem ter custos altos, tanto financeiros quanto físicos, ou mesmo emocionais e espirituais. Se não revelamos situações de possíveis desgastes emocionais ou espirituais, somos responsáveis por isso. Podemos estar, portanto, participando do empobrecimento em diversos mundos. Os débitos são por nossa causa. E aí temos outro tipo de roubo: roubo por indução. Em Levítico 19:14, os rabinos encontraram um conceito importante. Diante de um cego, Lifnei Iver, não colocarás um obstáculo. Este conceito reconhece a obrigatoriedade de perceber não apenas as interações que realizamos, mas de conhecer também a natureza daquele com quem estamos entrando em interação. Devemos então meditar sobre esta noção bastante visual e nos imaginar saindo pelas ruas e pela vida a colocar obstáculos nos caminhos dos cegos. E quem são os cegos? Todos aqueles cuja visão é menor do que a nossa. Nós também somos cegos diante de outras pessoas, sendo que cabe a elas a responsabilidade nas transações que tiverem conosco. Quem vê mais tem esta atribuição perante o mercado, é responsável. Alguns exemplos podem esclarecer mais o assunto.
Se deixarmos dinheiro abandonado sobre a mesa ou exposto na frente de uma pessoa muito necessitada, ou mesmo de alguém que já permitiu ser tomado pelo desejo de saque, estamos incorrendo no erro de, diante de um cego, colocar um obstáculo. A pessoa necessitada ou com maus hábitos é um cego nessa interação, e nosso desleixo em deixar dinheiro exposto é um obstáculo. Para os rabinos, o patrão que deixa sobre a mesa joias que acabam sendo roubadas por um empregado também participa dos custos em outros mundos. Não apenas perde seus pertences materiais, mas é declarado também ladrão. Furtou-se a impedir que um cego caísse em seu obstáculo. É a partir deste conceito que Maimônides proíbe a venda de armas a ladrões ou povos guerreiros. É como se colocássemos um obstáculo na frente dos cegos. Os rabinos dão ainda outros exemplos. Diante de um cego, isto se refere a um pai que agride fisicamente o filho que já está crescido, pois, já que é crescido e forte, o filho ressentido, que é o cego, pode revidar e incorrer num ato condenável. Ou, diante de um cego, aquele que serve de escriturário para negócio ilegal torna-se também cúmplice do crime. Seu obstáculo é permitir aos cegos realizarem sua transação. Ou ainda, diante de um cego, aquele que tem dinheiro e o empresta sem testemunhas ou contratos viola a proibição de, diante de um cego, não colocarás obstáculo. Neste último exemplo, fica claro que o nosso descompromisso e nosso desleixo podem não apenas nos causar perdas monetárias, como também podem induzir outros a praticar crimes que lhe trarão custos também muito altos. Até este mundo se tornar um mundo redimido, é importante fazer contratos com muito cuidado, observando todos os detalhes, e isto não por desconfiança ou avareza, mas para que sejam tolhidos os maus impulsos que estão presentes em todos os seres humanos. Como diz o ditado em Yiddish, quem não pensa em lei, acaba em lei. Esta é outra questão muito importante das transações, os contratos. Bons contratos são essenciais para o engrandecimento do mercado. Cada contrato mal feito na vida reverte em desastrosos custos de anti-riqueza, roubo, perda de tempo e conflito. Além disso, os contratos mal feitos têm grande acesso aos mundos superiores de sustento, implicando no empobrecimento de tesouros e méritos. E vamos para outro tipo de roubo. Roubo de prestígio. Reshilute, que é a fofoca, e Lashon Hara, é a má língua. Os rabinos inferiram também do texto bíblico: não sairás por aí contando às pessoas. Outro conceito de roubo. Muitas vezes podemos causar grandes estragos no mercado por meio das informações que disseminamos e discutimos ou difundimos. Não estamos nos referindo a inventar calúnias, pois estas não se encaixariam na classificação de opressão, OSEC, e sim de saque. Falamos da disseminação de informações verdadeiras que possam ser prejudiciais. Maimônides comenta: aquele que fala mal do outro é quem se senta a dizer: isto é o que fulano fez, isto é o que seus pais fizeram, e isto é o que eu ouvi sobre ele. A isto se referia o salmista: que o Eterno corte todos os lábios que não sossegam e a língua que fala orgulhosamente. Os sábios esclarecem que falar mal dos outros é o pior dos crimes e iguala-se a negar a Deus. As más línguas matam 3 pessoas: quem fala, quem ouve e aquele de quem se fala. Quem ouve mais do que quem fala. O grande problema da má língua é que ela desqualifica ilimitadamente uma pessoa. Aquele que ouve uma fofoca não sabe dar limites à realidade implicada nos fatos contados. O próprio tom de que os relatos são impregnados pode causar estragos enormes e desnecessários em muitos mundos de sustento. Um exemplo concreto é o caso em que um credor pequeno,
sem perceber a magnitude de seu ato, pede concordata de uma empresa. Outros credores, principalmente os maiores, a partir dos boatos, entram também com pedidos de concordata. A empresa perde o crédito e termina por fechar. A atitude do pequeno credor custou talvez a possibilidade de recuperação da empresa. Pela quantia que lhe era devida, este credor assumiu um custo de centenas de funcionários demitidos, o final de um trabalho de vários anos, e atraiu para si o ódio e a revolta de muitos. Estes custos em outros mundos são nada mais do que restituição para cobrir o roubo de prestígio. Devemos ter em mente que até mesmo a fala é uma transação. Nesta interação, decisões e destinos podem ser traçados e sua responsabilidade é assumida por quem conta e por quem assimila as informações. Uma fala pode poluir a atmosfera e arrastar o mercado. Sua capacidade de destruição é tão grande que os rabinos a associam ao mandamento: não prostituirás a terra. Afinal, a má língua pode ser comparada em seu poder destrutivo a armas nucleares. Espalha-se em cadeia com grande poder e permanece por muito tempo no ar, matando lentamente as possibilidades de um mercado sadio. Esse capítulo é bem longo, então eu decidi fazer uma pausa bem aqui no meio do capítulo e vou abrir um outro vídeo com o capítulo 4, parte 2. Esse vai ficar sendo a parte 1 e eu vou abrir a parte 2. Te vejo lá no próximo vídeo.